vocês. É uma leitura longa, mas é importante que a gente dê ouvidos à palavra, no que ela tem a nos dizer hoje. A leitura está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, e depois também eu vou ler algumas passagens no capítulo 2 e no capítulo 3, vocês podem me acompanhar, o texto vai aparecer aqui na tela, e eu estou lendo pela Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tomu, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou um menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida,
que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Agora no capítulo 2, versículo 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Agora, para terminar, no capítulo 3, a partir do versículo 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, desde o extremo norte até o extremo sul do território, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Essa foi uma leitura longa, mas eu queria muito que vocês tivessem contato direto com a história de Ana, por isso eu selecionei aqui os trechos que me pareceram mais importantes, e mesmo você que já conhece essa história, quem sabe aí, desde os anos da escola dominical, não é? Eu achei importante trazer a história novamente, avivá-la no nosso coração e na nossa memória, porque me parece que há algo aqui tremendo para nós, para o nosso tempo, para a nossa vida hoje. Gente, eu diria para vocês o seguinte: se não houvesse outra razão, eu acho que a razão que eu vou dar agora, eu sei que há outras, mas se não houvesse outras, essa razão já seria suficiente para a gente dedicar um tempo estudando a experiência que foi essa experiência de Ana. Assim como aconteceu, assim eu diria como acontece com a gente hoje, né? Ana viveu num tempo extremamente complicado. Ela viveu numa época extremamente cheia de problemas, e quando eu falo aqui de problemas, eu estou pensando em problemas no âmbito geral, né? Não era uma época tranquila, era uma época problemática, era uma época complicada, e nesse cenário complicado, Ana era uma mulher que tinha também muitos problemas. Isso me parece que já serve para chamar nossa atenção, porque eu tenho a impressão de que essa é a situação na qual nós vivemos. Eu tenho para mim que uma coisa é você ter problema quando a situação é tranquila. Vamos imaginar aqui uma situação geral de tranquilidade e a gente tem que enfrentar os nossos problemas. Essa é uma situação. Claro que é difícil sempre ter que enfrentar problemas, mas se eu enfrento problemas numa situação geral tranquila, vocês vão concordar comigo que isso é um pouco melhor do que o que acontece hoje em dia, quando nós temos que enfrentar os nossos problemas pessoais num contexto de problemas gerais, que são muito intensos, que são muito grandes. Então eu vejo aqui uma semelhança com a situação que Ana atravessou, e acredito que a partir daí, as lições que nós podemos tirar da vida de Ana vão ser importantes. E eu ouso dizer, não apenas para aquelas mulheres que estão entre nós hoje, não é? Não apenas para vocês mulheres, mas para todos nós, porque em alguma medida essas lições vão ser também lições gerais, lições que nos atingem a todos. Bom, qual era a principal dificuldade vivida no tempo de Ana em Israel? Aquele era o chamado tempo dos juízes, ou período dos juízes. Foi a época anterior à monarquia, ao surgimento da monarquia em Israel. Era uma época em que a nação de Israel era governada por líderes que Deus levantava em momentos de crise, né? E esses líderes eram justamente chamados de juízes,
e eles passavam a atuar, necessariamente convocados por Deus para tentar resolver esses problemas enfrentados pelo povo. Justamente por causa disso, e como prova, uma leitura, você pode fazer uma leitura superficial do livro de Juízes, você vai perceber isso, uma leitura desse livro, né, que está na Bíblia, que se chama o livro de Juízes. Era um tempo de grande afastamento do povo em relação ao Senhor. Era um tempo em que a lei de Deus era muitas vezes deixada de lado, o povo trilhava caminhos distantes daqueles caminhos que Deus queria fossem os caminhos do povo. Tem uma frase que aparece no livro dos Juízes, na verdade ela está no último capítulo, no último versículo desse livro, em Juízes capítulo 21, versículo 25, mas essa frase resume o livro todo, e ela mesma é repetida várias vezes ao longo do livro de Juízes. Diz o texto: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vejam que o texto aqui dá conta, né, justamente da raiz dos problemas que Israel enfrentava naquele tempo. Por que eles viviam em problema? Porque cada um fazia o que achava certo, cada um fazia o que lhe parecia ser correto. Ora, como consequência, gente, de uma época em que cada um fazia o que lhe parecia certo, o texto de 1 Samuel vai nos mostrar que aquele era um tempo no qual a palavra de Deus era uma palavra extremamente rara. O capítulo 3 de 1 Samuel, no primeiro versículo, diz literalmente o seguinte: naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Eu chamo a atenção de vocês para isso, né? Naqueles dias raramente o Senhor falava. Ora, alguém pode perguntar, mas o que significa isso, né? Significa que não havia palavra de Deus naquele tempo, em atuação no meio do povo. E se você me perguntar, sim, mas eles não tinham a lei naquele contexto? Eu respondo, sim, eles tinham a lei, mas eles não tinham quem interpretasse a lei, eles não tinham quem ensinasse a lei com clareza para o povo. A lei estava ali, tinha sido dada por Deus desde Moisés, o povo já tinha entrado na terra prometida, né? Vocês conhecem a história, já tinha se estabelecido na terra, mas a lei que eles tinham era para eles um livro fechado. Eles não tinham acesso àquele conteúdo, porque nenhum ministério profético estava disponível para interpretar a lei, para aplicar a lei com clareza ao povo. Vamos nos lembrar aqui de uma coisa importante. Nós estamos falando de uma época, é a época que nós chamamos do Antigo Testamento, quando Deus ainda estava dando a sua revelação ao povo, né? Ele estava se revelando ao povo. Ele começa fazendo isso a partir da lei, não é? E essa revelação vai crescer até chegar ao auge no Novo Testamento com Jesus e com os apóstolos. Esse é o percurso da revelação de Deus na sua palavra, não é? Começa lá com a lei, nos primeiros livros do Antigo Testamento, e vai encontrar o seu auge, o seu clímax no Novo Testamento com Jesus e os apóstolos. Nesse momento, como a revelação ainda não estava completa, Deus a estava dando na medida que o povo podia absorvê-la. Nesse tempo, o papel dos profetas, do que nós chamamos de um ministério profético, era absolutamente fundamental para esclarecer o povo quanto ao conteúdo da lei, para fazer o povo entender a lei e, sobretudo, para dirigir os corações do povo no sentido de obedecerem à lei do Senhor. Eu acho muito interessante que, na época de Jesus, o Novo Testamento vai sempre se referir ao que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, usando uma expressão que é a seguinte: a lei e os profetas. É sempre assim, né? E essa expressão é muito significativa. Ela aparece, por exemplo, em Lucas 16, onde Jesus diz o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Ora, o que significa essa expressão, a lei e os profetas? Que é uma expressão, como eu disse, que resume o Antigo Testamento.
ela nos mostra que há uma relação vital entre a lei e os profetas. E isso fica claro pela maneira como, ao longo de todo o Antigo Testamento, os profetas funcionaram trazendo revelação sobre a lei, aplicando a lei, que é, na verdade, o querer de Deus. O que é a lei? A lei é o querer de Deus, é a maneira como Deus deseja que os homens e mulheres vivam para terem comunhão com Ele. Os profetas então aplicavam a lei à vida do povo, para que o povo pudesse compreendê-la e para que o povo pudesse obedecer a Deus. Ora, qual era o problema dessa época então, específica, na qual Ana vivia? O problema é que nesse tempo não havia nenhum ministério profético que fizesse isso. Não havia nenhum ministério profético que interpretasse a lei e que fizesse com que a lei fizesse sentido nos ouvidos do povo. Eu acho que a gente pode encontrar um paralelo histórico para esse período, guardadas as devidas proporções, é claro, na situação que se verificava na Idade Média, né, nesse período que nós chamamos de Idade Média, e até antes, um pouquinho do século XV. Esse período no qual, antes que Deus levantasse os reformadores do século XVI, Lutero, Calvino e outros, que trouxeram luz de revelação sobre a palavra de Deus que já estava dada, não é? Nesse período que nós chamamos de período medieval, havia piedade, havia culto a Deus, né? Assim como lá no tempo de Ana também tem esse homem, Eucana, o marido dela, que é um homem piedoso, todo ano vai ao santuário, leva o seu sacrifício, cumpre os seus votos. Há essa mulher, que é uma mulher piedosa, uma mulher de fé, uma mulher de oração, essa mulher chamada Ana, não é? Da mesma maneira, na época chamada de medieval, havia piedade, havia culto a Deus, mas não havia quem interpretasse e ensinasse a palavra de Deus com autoridade e com revelação. Então, guardadas as devidas proporções, é um paralelo que nós podemos fazer entre o período dos juízes e esse período anterior à reforma, né, anterior ao século XVI. Bom, então era esse um contexto de enorme dificuldade, e essa dificuldade vinha justamente do fato de que a palavra de Deus não estava sendo proclamada, não estava sendo ensinada e não estava sendo vivida. Nesse contexto difícil, qual foi a experiência de Ana? Bom, eu vou destacar aqui 3 aspectos, e o primeiro deles é o seguinte: Ana foi uma mulher que viveu em meio aos seus próprios problemas. Ana foi uma mulher que viveu em meio aos seus próprios problemas. A gente não sabe exatamente qual o grau de consciência que Ana tinha dos problemas gerais que havia no tempo dela. Como eu disse no começo, né? Ana é uma mulher que está vivendo problemas pessoais num contexto geral, que é um contexto de muitos problemas também. Eu não sei, nós não sabemos dizer qual o grau de consciência que ela, Ana, tinha desses problemas gerais, né? Não sabemos se ela percebia o quanto o povo estava vivendo longe de Deus, o quanto os sacerdotes que deviam ensinar o povo na lei estavam vivendo eles também, quebrando a lei o tempo todo. E se vocês lerem os primeiros capítulos de 1 Samuel, vocês vão ver como o texto descreve a família de Eli, o sacerdote, os 2 filhos dele, que eram também sacerdotes, como homens perversos, na verdade, né? Não sabemos o quanto Ana tinha consciência disso, né? Não sabemos o quanto ela percebia que o povo, ao invés de obedecer a lei, na sua maior parte estava quebrando a lei. Agora, o que nós sabemos é que essa mulher se via diante de problemas pessoais extremamente sérios, e quanto a esses problemas ela tinha uma consciência muito clara. Ela sabia que ela era uma mulher que tinha muitos problemas. Vejam bem, Ana vivia num contexto em que a mulher não tinha realização própria, um contexto no qual a mulher era dependente do casamento e da procriação para se realizar enquanto mulher. Pois bem, vivendo numa situação assim, vivendo num contexto assim, Ana experimentava uma dupla frustração. Ela era esposa de Eucana, é verdade, ela era uma mulher casada, mas ela era esposa de Eucana num contexto polígamo. E isso era uma grande dificuldade, isso era um grande problema. E em segundo lugar,
além desse primeiro problema, que é o de ser esposa, sim, ela conseguiu se casar num contexto onde a mulher que não se casasse era menos do que nada, não é? Ela conseguiu se casar, mas num casamento polígamo. E, em segundo lugar, ela era estéril. É interessante a gente notar, e eu quero aqui examinar esses dois problemas, né, esses dois grandes problemas que Ana tinha. É interessante notar, gente, que não há nenhum texto na Bíblia Sagrada que recomende a poligamia. Nós vamos encontrar vários personagens das Escrituras, né, que foram polígamos, que tiveram mais de uma esposa, mas nós não vamos encontrar nenhum texto nas Escrituras Sagradas que recomende a poligamia. E eu vou trazer aqui um paralelo para a gente entender melhor o que eu quero dizer. Esse paralelo eu vou fazer com a questão do divórcio. Para a prática do divórcio, há uma concessão divina feita através de Moisés na lei, e que Jesus vai reinterpretar no seu ensino. E vocês podem ler sobre isso, se quiserem, em Mateus capítulo 19, versículos 1 a 12. Então há, acerca do divórcio, uma concessão divina. Mas é interessante como Jesus coloca essa problemática lá em Mateus 19. Em Mateus 19, versículo 8, quando Jesus é questionado acerca do divórcio, nós lemos o seguinte: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E quando Jesus fala aqui, usando essa expressão desde o princípio, ele quer dizer o quê? Não foi assim nos planos originais de Deus, não foi com essa intenção que Deus criou o ser humano. Como foi desde o princípio, Jesus nos diz um pouquinho antes, né? Nos versículos 4 a 6, quando Jesus, também respondendo ao questionamento dos fariseus, diz o seguinte, diz o texto: ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Assim era para ser desde o princípio, diz Jesus. Assim era para ser no propósito original de Deus. Mas se Deus permitiu o divórcio, essa concessão foi feita por causa da dureza do coração dos seres humanos, né? Jesus deixa bem claro isso. Agora vejam bem, assim como foi com o divórcio, assim como o divórcio foi algo concedido apenas em função da dureza de coração dos seres humanos, também foi com relação à poligamia. A Escritura nunca a recomenda, apenas a tolera. E um exemplo dessa tolerância vocês vão encontrar, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 15 a 17. Nessa passagem, que eu não vou ler agora, vocês vão ver que a lei regulamenta a situação de um homem que tem duas mulheres, e o texto vai problematizar, o texto vai dizer: o homem que tem duas mulheres, mas ama mais a uma do que a outra. Pois bem, diz a lei: se o filho primogênito, e o primogênito naquela cultura era o herdeiro de tudo, se o filho primogênito for o da que ele ama menos, né, esse homem não tem o direito de dar a herança para o filho da mulher que ele ama mais. O primogênito, ainda que seja o filho da mulher que ele ama menos, é quem vai ter a herança total. Percebam então que a lei aqui está tentando remediar consequências negativas da prática poligâmica. E nas entrelinhas, a lei está já reconhecendo que mesmo naquela cultura, porque às vezes a gente tem a tendência de achar que nessas outras culturas, né, a poligamia é algo normal, então as próprias mulheres se sentem à vontade com essa situação. Vocês vão ver que no exemplo de Ana não é nada assim, né? E o próprio texto de Deuteronômio está sugerindo para a gente o quê? Que numa relação poligâmica sempre surgem situações como essa, situações na qual o marido acaba gostando mais de uma das esposas do que das outras, e a lei entra aqui para tentar remediar, não é, com justiça essa situação. Estamos diante, portanto, de uma situação de concessão,
de uma situação de tolerância, mas jamais de uma situação recomendada por Deus. A poligamia foi tolerada por Deus pela mesma razão que levou Deus a instituir ou a permitir o divórcio. Pela dureza de coração dos seres humanos, sobretudo nesse contexto do Antigo Testamento, quando ainda sem a ação do Espírito Santo dentro de cada ser humano, não é? Ainda numa situação em que Deus não havia tirado o coração de pedra e colocado no lugar dele um coração de carne, como a profecia de Ezequiel nos diz que Deus vai fazer na nova aliança, não é? Quando isso ainda não era verdade, para poder lidar com esse coração duro, é que Deus fez essas permissões. No entanto, gente, como eu disse e repeti várias vezes, né? Isso foi apenas tolerância. Deus nunca incentivou uma prática como a poligamia. O projeto original de Deus, como Gênesis deixa claro, e como Jesus vai retomar na sua declaração, era um casal, duas pessoas, homem e mulher, jamais um homem e várias mulheres. E por que Deus não poderia recomendar a poligamia? Porque a relação poligâmica sempre é cruel. A relação poligâmica, na qual um homem tem várias esposas, sempre é humilhante para a mulher. Pode ser até que a poligamia pareça culturalmente aceitável, mas o fato é que havia uma dimensão de disputa e de humilhação naquele casamento do Eucana, né? E isso aparece no texto bíblico que a gente leu, na própria expressão que é usada para descrever a outra esposa, né? 1 Samuel 1,6 diz assim: sua rival a provocava continuamente. Em outras palavras, Penina, a outra esposa, aquela que tinha filhos, vivia provocando Ana, a esposa que não tinha filhos. Vejam que o texto bíblico chama a outra de rival. Portanto, não há nada tranquilo nesse casamento. Ele é um casamento tenso, porque as relações poligâmicas são relações tensas, não é? Era numa relação assim que Ana vivia. Isso trazia uma dimensão de dificuldade, oriunda, claro, do fato de que ela era obrigada a dividir o marido dela com uma outra mulher. Mas o sofrimento de Ana era ainda acrescido de outra questão, de outro problema, que era o fato de Ana ser estéril. Então a gente chega aqui no segundo problema de Ana. O primeiro problema é estar numa relação de casamento, sim, mas uma relação poligâmica, que é uma relação difícil, cruel, tensa. O segundo problema é que, além de estar nessa relação difícil, ela era uma mulher sem filhos, né? Ela não tinha filhos, ela era estéril. Ora, vejam bem, naquele contexto, a esterilidade era quase um atestado de insuficiência da mulher. A mulher estéril era quase vista como menos do que uma mulher, não é? Porque considerava-se que ela não podia dar ao marido aquilo que naquela cultura significava poder, engrandecimento do marido, não é? Até em termos de poder econômico, né? Que eram filhos. Quanto mais filhos um homem tivesse naquele contexto, e sobretudo filhos homens, mais poder e mais consideração esse homem teria diante da sociedade. Então uma mulher que não dava filhos ao seu marido era vista como um fracasso naquele contexto. Pois bem, a esterilidade de Ana, no quadro de um relacionamento poligâmico, ainda trazia uma humilhação adicional, porque a outra mulher, aquela que era dotada de filhos, aquela que tinha dado filhos ao seu marido Eucana, a humilhava, não é? Humilhava a Ana justamente servindo-se desse fato de que ela não tinha como oferecer filhos ao marido. Pois bem, nós estamos aqui diante de uma mulher, Ana, e essa mulher está vivendo em meio aos seus problemas. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: quanto disso é familiar para nós, hoje? E quanto disso é familiar, especialmente às mulheres do nosso tempo? Eu sei que os problemas hoje podem ser outros. Não há mais a ameaça da relação poligâmica, não é? Nem há esse peso todo colocado sobre o ter filhos, o dar filhos, né? Os tempos mudaram, essas ênfases culturais mudaram, e até a própria questão da esterilidade, hoje nós sabemos que ela pode ser um problema não só feminino, mas também masculino, não é? Então os problemas mudaram, né? Mas apesar disso, né?
o peso de um contexto de problemas, né? Onde nós temos que viver com os nossos próprios problemas, isso é algo que continua. E eu pergunto, quais são os seus problemas? Quais são os problemas que pesam sobre você agora? Talvez você não se sinta enquadrada ou enquadrado, porque não estou me dirigindo apenas às mulheres, talvez vocês não se sintam enquadrados nos problemas que Ana tinha, mas você tem certamente os seus problemas. E a minha pergunta continua, quais são esses problemas? E uma vez que você sabe quais são os seus problemas, eu ainda vou além e pergunto, o que é que você faz com eles? Qual foi a resposta que Ana deu aos seus problemas? Eu acho interessante, primeiro, observar para vocês que Ana, no seu esforço de sair dessa situação de problemas, além de tudo, foi mal interpretada pelo sacerdote, né? Esse Eli, me perdoem com todo o respeito, mas esse Eli era um fracasso como sacerdote, né? Ele não tinha visão profética, né? Está totalmente atrapalhado na visão dele. Além disso, não tinha coração de pastor nenhum, porque vendo aquela mulher, e é curioso, o texto diz que Ana orava, mas ela orava silenciosamente, então ela movia os lábios, mas não havia som audível para os demais. O Eli olha aquilo e diz, essa mulher está bêbada, está embriagada, comeu demais aí, bebeu muito depois do sacrifício e está desse jeito agora, e vai lá e a repreende com dureza. E Ana dá uma resposta toda terna, não é, toda meiga, dizendo, meu senhor, não é isso, por favor, não me considere esse tipo de mulher, não, eu não sou, eu estou aqui falando a Deus da minha angústia, né? Vejam que, além de tudo, ela foi mal interpretada pelo líder religioso que deveria ajudá-la. Isso já é também um peso a mais, né, na situação difícil que ela estava enfrentando. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que Ana fez efetivamente com seus problemas. O que ela fez? Ela derramou a sua alma diante do Senhor. Ela orou ao Senhor. Queridos, diz o texto aqui, 1 Samuel 1, versículos 15 e 16, é essa a resposta de Ana para o sacerdote. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Estou orando aqui até agora por causa dessa minha grande angústia e tristeza. Queridos e queridas, o que faz uma mulher piedosa quando ela está em meio aos seus problemas? Ela ignora os seus problemas? Ela finge que eles não existem? Não. Uma mulher piedosa, uma mulher que conhece a Deus e teme a Deus e ama a Deus, derrama sua alma diante do Senhor e ora. E isso que eu estou falando serve não apenas para uma mulher, mas serve para homem também. O que é que os homens fazem quando estão, homens piedosos, homens que amam a Deus e temem a Deus, fazem diante dos seus problemas? Xingam, chutam o mundo, esbravejam dentro de casa, ou se ajoelham diante do Senhor e derramam a alma diante do Senhor? Esse é o único caminho para quem é piedoso, não interessa se homem ou mulher, é o caminho de derramar sua alma diante do Senhor. Esse é o traço distintivo de uma pessoa piedosa, ou seja, de uma pessoa devotada a Deus. Essa pessoa sabe que não importa qual seja o problema que ela tem, é preciso levar a situação diante de Deus. Essa pessoa sabe que há um governo, existe alguém que se senta no trono e governa todas as coisas. Esse alguém é Deus, e quem conhece a Deus nunca fica perdido, nunca fica em desespero no meio dos seus problemas, porque sabe a quem recorrer. Amém? Sabe a quem recorrer. É isso que uma pessoa piedosa faz. Agora, só aqui nós já temos uma grande lição, e eu pretendo voltar a ela ainda, mas antes disso eu quero dar um passo além com vocês. Nós vimos, começamos essa meditação sobre Ana, vendo que ela era uma mulher que estava vivendo em meio aos seus problemas. Em segundo lugar, um outro aspecto importante sobre Ana. Ana foi uma mulher que não percebeu os propósitos de Deus em seus problemas. Gente, aqui se manifesta na vida de Ana o fato de ela viver numa época em que a palavra de Deus estava fechada,
Uma época, como diz o texto lá de 1 Samuel 3, não havia visões, ou seja, não havia palavra profética, não havia ação do ministério profético. Uma das consequências desse tempo de escassez de palavra de Deus, esse tempo de escassez de palavra profética, é que Ana não conseguia perceber, em meio aos seus sofrimentos, quais eram os propósitos de Deus. Ela não conseguia perceber. E vamos aqui concordar numa coisa: se nós estamos no meio do sofrimento, e no meio do sofrimento nós não conseguimos perceber os propósitos de Deus, o sofrimento se torna ainda maior, a carga de sofrimento se torna ainda mais pesada. Aqui tem algo, gente, que precisa, eu acredito sinceramente, ser reafirmado hoje em dia, precisa ser dito com muita clareza no nosso tempo. Nós vivemos em dias de enormes sofrimentos, em termos gerais, o mundo inteiro, e a pandemia é apenas no meio de muitos outros problemas que nós enfrentamos hoje em dia. Nós vivemos num tempo de muito sofrimento. Pois bem, em dias como os nossos, muita gente tem medo de reconhecer uma verdade bíblica, que é a verdade de que há propósito em nosso sofrimento. Eu sei que essa afirmação pode parecer escandalosa, mas eu vou sustentá-la e vou tentar explicar isso para vocês agora. Eu disse exatamente o que vocês ouviram: há propósito em nosso sofrimento. Um autor que vocês certamente conhecem, o C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele costumava usar uma imagem forte que aparece nos seus escritos, né? Ele falava da dor, do sofrimento, como um megafone de Deus. Megafone, vocês sabem o que é, não é? Megafone é um alto-falante. A dor, o sofrimento, como alto-falante de Deus. Vejam bem, prestem muita atenção, porque isso aqui é importante. Isso não quer dizer que a origem dos nossos problemas esteja em Deus, como se Deus fosse o autor do nosso sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo. Não quer dizer também, de forma alguma, que Ele tenha algum prazer em nos fazer sofrer, de jeito nenhum. Mas essa verdade nos lembra que não há nada que aconteça e que escape do controle soberano de Deus. Eu vou repetir o que eu falei: não há nada, eu disse isso mesmo, nada, não há nada que aconteça e que escape do controle soberano de Deus. Jesus diz o seguinte, em Mateus 10, 29 a 31, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos das cabeças de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Vejam que texto fantástico. O contexto dessa fala de Jesus é no qual ele está nos dizendo que nós não devemos temer aqueles que podem nos causar males. Por que nós não devemos temer aquelas pessoas que têm poder para nos causar males, eventualmente para nos matar? Porque no limite, a nossa vida está nas mãos de Deus. Não importa o quão poderosa outra pessoa seja, não importa quão poderoso um vírus seja, a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus sabe do que nós precisamos em cada momento, Deus sabe do que nós precisamos em cada situação. O que Jesus está dizendo nessa passagem do Evangelho, em essência, é o mesmo que Paulo nos diz em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em quantas coisas? Em todas as coisas. E em todas as coisas Deus age para o nosso sofrimento, é isso? Para que a gente chore bastante e fique triste, é isso? Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem daqueles que o amam. Queridos e queridas, como Jesus diz aqui, o Pai supervisiona a existência de cada pardal. Ora,
mesmo cada pardal valendo tão pouco, é objeto do interesse, da preocupação e do cuidado de Deus. E se Deus supervisiona a vida de cada pardal, em cada segundo da existência de cada pardal, será que Ele faz menos em relação a nós? É claro que Jesus está nos mostrando aqui que o cuidado do Pai é constante com cada um de nós. Queridos e queridas, Deus não está morto em meio aos nossos problemas. Deus não está retirado em algum confim do universo, sem se preocupar com aquilo que a gente sofre, de forma alguma. Deus age. E onde? Em todas as coisas, nas coisas boas e nas coisas ruins. Nessas coisas ruins que nos acontecem, porque a vida é assim mesmo, porque um vírus não escolhe cidadão bom ou cidadão ruim. Um câncer, que é fruto da cópia errada aí numa sequência de DNA na célula, um câncer não escolhe quem ama a Deus ou quem não ama a Deus para acontecer na vida dessa pessoa. Mas o diferencial, é importante frisar, o diferencial é, em todas as coisas, sejam quais forem, Deus age, e Deus age para o bem daqueles que o amam. Por isso Jesus pode dizer: não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Deus ama muito vocês, e Deus cuida de cada detalhe da vida de vocês, amém? Eu conheço pessoas sinceras, e eu estou me referindo aqui a líderes na igreja, eu estou me referindo aqui a pastores de grandes igrejas aqui no nosso país, que são inclusive alguns deles amigos pessoais que eu tenho, que, vejam bem, desejando proteger a imagem de Deus, estão querendo proteger a imagem de Deus, mas eles preferem sugerir que os nossos problemas são parte do absurdo da vida. Eu tenho ouvido essa expressão de pregadores cristãos, e isso me preocupa demais hoje. Deixa eu dizer com toda franqueza para vocês, queridos, essa saída, essa explicação já me seduziu no passado, mas eu estava errado. E hoje eu percebo que essa ideia pode estar na mente de um existencialista, pode estar na mente de alguém que cultiva as filosofias do presente século, mas não tem lugar para essa ideia na mente de um cristão. Vejam bem, não há absurdo na vida. Há dificuldade sim, há problemas sim, que são fruto da nossa existência num mundo caído, são fruto de nós vivermos numa criação que foi maculada pelo pecado, porque Deus não planejou doenças, Deus não planejou vírus, Deus não planejou guerra, Deus não planejou fome mundial. Como Paulo vai nos lembrar lá em Romanos 8:22, o mundo criado sofre dores, e sofre dores por causa do pecado, por causa da situação que foi introduzida pelo pecado. Há tudo isso, gente, que não fazia parte do plano original de Deus, mas não há absurdo, porque há um Deus que está atento, vigilante, o tempo todo, trabalhando e trabalhando e trabalhando, para tirar o bem do mal, para tirar de uma situação terrível, algo belo, algo que sirva aos seus propósitos, é isso. Agora, me permitam dizer para vocês com toda a franqueza, de vez em quando Deus precisa mesmo de alto-falante para falar com a gente, não precisa? Sejamos sinceros, vocês conhecem a vida de cada um de vocês, eu conheço a minha. Tem momentos que Deus precisa de alto-falante para falar com a gente. Ele nos acompanha, Ele vê como a gente está, e Ele sabe, ali na frente vai te acontecer isso e aquilo, você vai sofrer, mas eu vou atrair sua atenção para mim, e eu vou levar você para aquilo que é melhor, eu vou levar você para algo que você nem imagina, e que é muito melhor do que você poderia conhecer por si próprio. É isso, Deus conhece, e Deus acompanha a nossa vida. Num tempo de sofrimento como esse, em que nós vivemos, eu entendo, nós temos a tendência de não aceitar a lição de quem não sofreu. Eu entendo e eu respeito isso. É muito fácil para quem não sofreu falar de sofrimento.
Portanto, eu respeito quando alguém me diz, se alguém vem me falar de sofrimento, eu não aceito, a menos que essa pessoa tenha sofrido. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, eu vou repetir um exemplo que eu usei pregando aqui em setembro, do ano passado. Eu mencionei a experiência de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Essa mulher, muito conhecida, foi autora de um livro chamado O Refúgio Secreto, onde ela narra a experiência dela e da família dela escondendo judeus na Holanda, dominada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A Corrie e a sua família era uma família profundamente cristã, o pai dela um homem profundamente cristão, e a Corrie perdeu a maior parte da sua família nos campos de concentração nazistas. Eles foram denunciados por alguém pelo fato de estarem escondendo judeus, foram presos. O pai dela, a irmã dela, que ela amava demais, eles morreram no campo de concentração. O irmão dela sobreviveu ao campo de concentração, mas morreu 2 anos depois, em função de uma doença adquirida no campo de concentração. E o interessante da experiência da Corrie, isso merece ser colocado, é que ela sabia do poder de Deus para livrar, ela mesma tinha sido livrada de morrer num bombardeio que aconteceu na cidade dela, algum tempo antes deles serem presos. Agora, essa mulher que conheceu o sofrimento, que foi presa porque estava fazendo algo justo, estava escondendo pessoas, não é? E protegendo pessoas, que viu a sua família morrer nos campos de concentração, essa mulher, falando do seu próprio sofrimento, ela vai usar a seguinte imagem, ela diz, quando a gente vê um bordado, sabe um bordado? Um pano sendo bordado? Ela dizia, quando a gente vê um bordado pelo avesso, a gente não entende nada. A gente vê apenas o que parece um monte de pontos soltos, linhas, fios, sem nenhuma coerência. Mas se a gente virar o bordado, e se nós olharmos o bordado pelo lado correto, nós vamos ver o belo quadro representado no bordado. Pois bem, diz a Corrie, nesta vida nós enxergamos apenas em parte. Nós vemos o bordado pelo avesso, mas Deus vê o tempo todo o quadro pelo lado certo, e Ele sabe exatamente para onde está conduzindo a nossa vida. Amém? Vamos voltar para Ana. Deus tinha propósitos específicos na esterilidade da Ana. Se Ana tivesse tido filhos normalmente, provavelmente nunca teria percebido quais e quão importantes eram os propósitos de Deus. Ela teria tido seus filhos normalmente, teria criado os seus filhos e talvez nunca tivesse acordado para o fato de que Deus poderia ter propósitos ali envolvendo essas crianças. Mas Deus sabia o que precisava fazer. Deus sabia que precisava levantar um profeta que trouxesse luz de revelação para o seu povo naquele contexto difícil. Então, vejam bem, por causa da sua esterilidade, e pensando apenas em resolver o seu problema pessoal, Ana foi levada a fazer essa oração decisiva. Vejam comigo aí na tela, ela ora em 1 Samuel 1,11, ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ele não vai ser uma criança comum, eu vou dedicá-lo ao Senhor, diz Ana na sua oração. Como resultado desse voto, ela diz ao marido, depois que Samuel nasce, está lá em 1 Samuel 1,22, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Gente, vejam, Ana não conhecia o propósito de Deus em seu sofrimento, mas o seu sofrimento a levou a agir conforme o propósito de Deus. Isso nos conduz diretamente ao último ponto da nossa reflexão de hoje, mas antes disso, me permitam frisar esse ponto um pouquinho com vocês. Querido, querida, deixe de olhar para o seu problema como algo sem sentido. Deixe de pensar no seu sofrimento como mera expressão do absurdo da vida.
A vida seria um absurdo, a vida seria uma piada sem graça, se ela fosse do jeito que é, e não houvesse um Deus, mas há um Deus. Há um Deus, e porque Deus é, porque Deus é como a Bíblia nos mostra que Ele é, então não há lugar para absurdos, há propósito, há algo magnífico que Deus está construindo no universo todo, e Ele nos chama, eu e você, para tomarmos parte nessa construção. A minha dor, o meu problema, ainda que eu não saiba como nem porquê, ele está sendo usado, o meu problema, a minha dor está sendo usada no propósito eterno de Deus. Pode ser que você precise dizer a Deus hoje, em oração, algo mais ou menos assim: Deus, eu não sei onde o meu sofrimento encontra o teu propósito. Eu não sei como, da minha dor, o Senhor pode extrair algo bom para construir o teu propósito. Eu não sei como, eu não consigo enxergar. Mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo que eu entendo. Eu creio que o Senhor sempre vai fazer o melhor para mim. E sempre vai conduzir a minha vida para o melhor que o Senhor tem reservado para mim. Amém? Em último lugar, para a gente concluir, Ana foi uma mulher que escolheu participar dos propósitos de Deus. Nós vimos em primeiro lugar que Ana foi uma mulher que viveu no meio dos seus problemas. Em segundo lugar, nós vimos que no meio dos seus problemas ela não conseguiu entender os propósitos de Deus. Mas pela graça de Deus, Ana decidiu, ela escolheu participar dos propósitos de Deus. Ana queria um filho para si, para ela. Ela queria um filho que acabasse com a humilhação cotidiana que ela sofria por parte da rival, né? E aliás, eu diria até, não só por parte da rival. Eu acredito que Ana era atormentada por si mesma também. A cada vez que ela pensasse na sua situação, ela devia pensar: que fracasso que eu sou. Então, além de ser atormentada pela rival, certamente essa mulher também era atormentada por ela mesma. No seu sofrimento, Ana não conseguia olhar para além de si mesma. Ela queria um filho para ela, para sua própria realização pessoal. Mas Deus pretendia que esse filho existisse para ele, para servi-lo no seu propósito. Havia uma nação para ser resgatada da sua rebeldia e conduzida aos pés do Senhor. Era preciso preparar as condições para que no futuro surgisse o reino de Davi. E mesmo tudo isso tinha, na verdade, uma finalidade maior, muito além de tudo isso, muito além de Israel. Era preciso preparar a vinda do Filho de Deus, aquele que, nascendo na descendência de Davi, iria consumar a obra de Deus na terra. Esses eram os propósitos de Deus. Ana estava preocupada com a sua esterilidade, Deus estava preocupado com um problema cósmico, trazer o universo todo de volta à obediência dele. Diante do sofrimento, o que foi que Ana fez? Ela escolheu participar dos propósitos de Deus. Ela não tinha ainda a dimensão completa disso, ela não compreendia isso totalmente, mas ela sabia que o filho que Deus daria para ela, não teria uma trajetória comum. Por isso, quando ela leva Samuel, ainda pequeno, ao santuário de Deus em Siló, ela diz ao sacerdote Eli, isso está em 1 Samuel 1, 26 a 28, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. E aqui me permitam abrir um parênteses e dizer, eu diria que essas duas frases que eu vou ler agora estão entre as mais bonitas de toda a Bíblia. Vejam como isso aqui espelha o coração dessa mulher. Ela diz assim, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, Ele me deu o que eu pedia, por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a vida, será dedicado ao Senhor. Gente, participar dos propósitos de Deus, significou para Ana, submeter sua própria realização pessoal, a esses propósitos. Vejam bem, não tem nada de errado em desejar realização pessoal.
É importante notar, inclusive, que o próprio Deus deu outros filhos a Ana depois de Samuel. Vocês viram isso em 1 Samuel 2:21, né? O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Não há nada de errado em ter propósitos pessoais, desejar a realização pessoal, mas a grande lição que Ana nos dá é a seguinte: nós precisamos aprender a não viver olhando para o nosso próprio umbigo. Precisamos colocar os nossos alvos, os alvos do nosso coração, nos propósitos de Deus e não nos nossos. Ana fez isso. E qual foi o resultado dessa entrega de Ana? Samuel foi chamado por Deus ainda quando era menino. E aquela situação de miséria espiritual, aquela situação de carência da palavra revelada de Deus, foi revertida. O capítulo 3 de 1 Samuel começa com essa declaração triste, que eu mencionei para vocês no começo da mensagem. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Mas vejam agora como é que o capítulo termina. Diz o texto: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Gente, que diferença! Antes o que havia era miséria espiritual, o que havia era cegueira. A lei, a palavra de Deus, era um livro fechado. Agora, abundância de palavra de Deus, porque Deus levantou um ministério capaz de anunciar ao povo a sua palavra. Em outras palavras, gente, um novo tempo começou. Um novo tempo. Pois bem, pela misericórdia de Deus, por sua preciosa graça, esse novo tempo foi trazido à luz através de Ana. Olha que coisa fantástica. Tudo que Ana queria na vida era dar à luz um menino. Ela deu à luz um menino, mas ela deu à luz também um novo tempo. Ela trouxe um novo tempo sobre a sua própria nação. Eu fico pensando como deve ter parecido para Ana compensador todo aquele sofrimento anterior, ao ver o que Deus fez através do menino, ao ouvir contar, porque certamente ela deve ter acompanhado a vida de Samuel até alguma distância, né, vários anos, algumas décadas provavelmente. O que ela deve ter sentido ao ouvir contar o que se falava sobre o seu filho, sobre o que Deus fazia através dele, sobre como através daquele ministério Deus endireitava os caminhos daquele povo. Como deve ter parecido a ela compensador, como ela deve ter dito: olha, valeu cada lágrima, valeu cada choro, valeu cada dor, valeu a humilhação da Penina, valeu tudo para ver o que Deus trouxe à luz, para ver o que Deus criou nesse tempo. Eu diria que nós precisamos manter os nossos olhos nos alvos de Deus. Enquanto nós vivemos as nossas vidas, enquanto a gente lida aí diariamente com os nossos problemas, enquanto a gente busca sim a nossa própria realização na família, no trabalho, em tanta coisa, enquanto nós fazemos tudo isso, gente, nós precisamos ter os nossos olhos colocados mais além. Nós precisamos ter os nossos olhos colocados naqueles que são os propósitos de Deus. As outras coisas, o seu sucesso profissional, as coisas que você pode fazer, que você pode realizar, tudo isso é bom, tudo isso é importante, mas tudo isso passa, tudo isso vai durar apenas um tempo. O que vai permanecer por toda a eternidade é o propósito eterno de Deus, que é o de trazer homens e mulheres de toda raça, tribo, povo, língua e nação, a comunhão com Deus Pai, através unicamente de Jesus Cristo e do seu sacrifício de cruz. É esse o propósito de Deus, é com esse propósito que os nossos corações precisam estar comprometidos, é esse horizonte que deve ser o horizonte definitivo da vida de cada um de nós. Me permitam ser sincero com vocês,
Nós estamos vivendo dias terríveis. Usando linguagem do Antigo Testamento, o Senhor não tem falado. As visões são escassas. Rui, como é que você pode dizer que o Senhor não tem falado, que as visões são escassas? Fala-se de avivamento em toda parte. Tem gente falando em ministério profético na internet. Você pode baixar agora um monte de mensagens falando um monte de coisas sobre a Bíblia. Você pode ouvir um monte de podcasts, não é? Sobre temas bíblicos. Pois é, fala-se muito sobre a Bíblia, fala-se muito sobre a fé, mas há cada vez menos daquilo que Paulo chamava demonstração do Espírito e de poder. Pegando aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5, ele escreve: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Gente, eu acho que eu tenho alguma experiência para poder falar para vocês, que nunca, eu vou falar do nosso país, mas eu poderia falar do mundo também, de igual maneira, mas eu vou falar do nosso país. Nunca, em meus 44 anos de experiência como cristão professo, nunca eu vi a igreja cristã tão miserável como nos nossos dias. Nunca. Aliás, me permitam essa nota pessoal. 44 anos de batizado ontem, né? Foi meu aniversário ontem, né? 44 anos atrás eu fui batizado, 21 de maio de 1978, foi um domingo chuvoso. Eu fui batizado naquela lagoa, eu nem sei se ela existe ainda, lá no sopé do Pico do Jaraguá, né, e tinha tanto barro na água naquela tarde, que eu desci com uma bata branca e saí com uma bata marrom da água, né? Mas eu fui batizado ali. Naquele dia eu fui incluído no corpo de Cristo, fui incluído também numa comunidade, né, de fé, a Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Naquele domingo, um pouquinho depois, no culto vespertino, eu participei pela primeira vez da ceia do Senhor, e eu consigo me lembrar com tanta clareza de tudo que eu senti no batismo e na ceia, que eu me lembro até de onde eu estava sentado quando participei da ceia, que lugar da igreja eu estava sentado. Eu lembro de tudo isso. Agora, são 44 anos de caminhada com essa igreja no Brasil, e eu digo com autoridade, ela nunca esteve tão mal como está hoje. Dividida, lacerada, com parte dela confiando em poder político, com outra parte dela confiando em sabedoria humana e inteligência humana, com ninguém procurando a Deus, porque o próprio crescimento da igreja tem iludido a igreja, o crescimento numérico tem iludido a igreja, porque boa parte desse crescimento numérico não tem consistência, não há experiência de conversão, não há arrependimento. É mais ou menos o que um irmão dizia anos atrás, é um avivamento que tem 5 milhões de quilômetros de extensão e 5 milímetros de profundidade. Deus quer fazer alguma coisa nesse tempo, e nós nem imaginamos. Para isso, Deus precisa de irmãos e irmãs comprometidos com um novo tempo, capazes de aceitar e de assumir esse propósito de Deus e dizer: eu quero participar disso. Gente, assim como Ana, nós podemos escolher participar dos propósitos de Deus, podemos ajudar a trazer à luz um novo tempo, um tempo de colheita espiritual, um tempo de abundância de palavra, um tempo de avivamento. Mas para isso eu preciso perguntar para mim e para vocês, quais são os nossos interesses maiores? Quais são as nossas maiores preocupações? Eu sei que a gente tem muitas, mas quais são as maiores? A ordem da palavra de Deus para nós nessa noite é a seguinte: coloque o reino de Deus como sua preocupação maior, coloque o reino de Deus como a sua preocupação prioritária. O primeiro pedido que aparece na oração do Pai Nosso, logo depois da abertura, que é louvor, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é louvor, é adoração. Agora começam as petições, e a primeira petição, antes mesmo de pedir pelo pão de cada dia, a primeira petição é: venha o teu reino, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu pergunto, queridos, será que com isso Jesus não nos ensina a ordenar as nossas prioridades? Onde estão as suas prioridades? Gente, que Deus nos conceda a graça de, em meio aos nossos problemas, reconhecermos os propósitos de Deus e aceitarmos participar desses propósitos. Que Deus nos dê a graça de, pela sua misericórdia, pelo seu favor, ajudarmos a trazer à luz um novo tempo para a igreja, um novo tempo para o mundo. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero aplicar essa palavra a nós de duas maneiras. Primeiro, nós vimos, eu disse que voltaria a isso no final, nós vimos como Ana lidou com seus problemas. Eu quero convidar você a fazer o mesmo que Ana fez. O que foi que Ana fez? Ela levou seus problemas diante de Deus. Ela derramou seu coração diante de Deus. Eu não vou chamar vocês aqui à frente, embora pudesse fazer isso, mas Deus não me dá nenhuma direção nesse sentido. Eu também entendo que alguns de vocês vão precisar orar mais sobre isso, e nesse sentido, deixa eu dizer, orar mais não é sinônimo de falta de fé. Vocês viram na própria experiência de Ana, ela disse para o sacerdote, eu estou até aqui agora orando assim, por causa da angústia do meu coração. Vocês já perceberam, quando a gente está ansioso e angustiado com alguma coisa, a gente não consegue parar de orar acerca daquilo? Isso não é falta de fé, não vá por essa ideia aí, não é falta de fé. Isso não são as vãs repetições de que Jesus fala lá em Mateus 6, quando ele trata de oração. O próprio Paulo diz em Filipenses, se vocês estão ansiosos, olha, não fiquem ansiosos, mas que as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus. Paulo não diz quanto tempo a gente deve orar, se a gente deve orar apenas uma vez e esquecer, ele não diz nada disso. Então talvez alguns de vocês ainda precisem continuar orando sobre isso lá em casa, talvez ainda precisem derramar mais o coração diante de Deus, mas eu queria que nós fizéssemos isso agora. Eu queria que nós, cada um de nós, derramasse o seu próprio coração diante de Deus. Você tem problemas, não importa qual problema seja, um problema de trabalho, um problema de desemprego, uma crise no casamento, problema de doença, não importa qual seja o problema, você tem agora a oportunidade de derramar o seu coração diante do Senhor. Vocês concordam em fazer isso? Eu peço a você que curve a sua cabeça então nesse momento e com toda a liberdade, tome agora alguns minutos para orar ao Senhor e para colocar diante do Senhor o seu problema. Pai querido, nós abrimos os nossos corações diante do Senhor. O Senhor vê, Pai, cada pedido, o Senhor vê cada problema. Só o Senhor vê a angústia e a dor em cada coração, e todos nós temos, Pai, todos nós temos motivos de preocupação, todos nós temos motivos de angústia, todos nós temos dores, todos nós temos pedidos que estão dentro de nós nos angustiando, situações que causam em nós profunda tristeza e angústia, igual acontecia com Ana.
E o nosso caminho é o caminho de fé agora, Pai. O caminho nosso é abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de nós e fizer o que nós estamos te pedindo, nós vamos te adorar com gratidão por toda a nossa vida. Então, olha, Pai, com misericórdia para cada um de nós. Olha com misericórdia, com o teu olhar bondoso para a vida de cada um de nós. Vem em nosso auxílio, Senhor. Seja doença, seja desemprego, seja crise no casamento, seja o marido que disse à mulher que não a ama mais, seja a mulher que se sente vazia na relação com o marido, seja o filho que anda longe do Senhor, seja qual for a doença, qual for o nome desse inimigo que se levanta, vem com tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, e dá-nos a resposta, dá-nos aquilo que o nosso coração pede ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Agora olhem para mim, por favor. Vocês oraram? Oraram. Como eu disse, talvez alguns de vocês queiram continuar orando, isso é ótimo. Continue derramando o seu coração diante do Senhor, porque Ele está no trono, e você não está sozinho no meio do seu sofrimento, amém? Agora, vamos crescer um pouco? Vamos dar um passo além? O convite agora é o seguinte: eu queria convidar vocês a orar, não por vocês mesmos, eu queria convidar vocês a orar pelos propósitos de Deus. Eu queria convidar você agora a tirar os olhos do seu problema, a parar de olhar para o seu próprio umbigo e a olhar para os problemas de Deus e dizer: Deus, eu tenho aqui o meu problema, mas eu sei que o Senhor tem os problemas do Senhor também. Tem um mundo inteiro que o Senhor quer trazer ao conhecimento da verdade, tem uma igreja que o Senhor quer ver novamente forte e não miserável como agora. Você está disposto a colocar os teus olhos nos propósitos de Deus? Sim. Eu vou te convidar a orar nesse momento. Então, da mesma maneira, faça agora com as suas palavras, com aquilo que o Espírito Santo te der para orar. Faça a sua oração agora, em nome de Jesus. Pai, com o mesmo coração aberto, nós oramos agora pelos teus propósitos, Senhor. Pai, nós nos contentamos tanto com a nossa própria vida, com os nossos próprios horizontes. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos enquanto igreja, abre os nossos olhos para o teu propósito. Abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo. Pai, oramos pela tua igreja, para que ela se torne novamente uma igreja quebrantada aos teus pés, humilhada pela consciência dos seus pecados, da sua miséria, da sua arrogância, Senhor. Uma igreja que se arrependa de tudo isso, que se arrependa de gastar tempo com aquilo que não importa ao Senhor, que o Senhor nos torne novamente convertidos ao Senhor, e que o Senhor nos ajude a cooperar com o Senhor naquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo. Só o Senhor sabe tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos dias. O nosso pedido, Pai, é que o Senhor coloque isso no nosso coração, o coração de cada um de nós que está aqui hoje. Conta-nos, ó Pai, quais são os teus problemas. Deixa-nos
estar cientes de quais são os teus propósitos, e ajuda-nos, Pai, a ter coragem de assumir os teus propósitos como nossos, e de nos envolvermos nisso, para a glória do teu nome, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu dizer algo antes de terminarmos esse culto. Talvez você ache erradamente que se preocupar com os propósitos de Deus, essa coisa tão ampla, não diga respeito a você. Você está muito enganado. Aquilo que de bom Deus construiu na igreja até hoje, Ele construiu pela graça dEle, apenas. Mas se tem um combustível humano que Deus usou para construir tudo que Ele já construiu na história, esse combustível humano foi a oração de homens e mulheres anônimos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Gente que nunca subiu num púlpito, gente que nunca pregou, gente que nunca foi chamado por Deus para fazer isso, mas gente que foi chamado por Deus para orar e para pedir a Deus que fizesse algo, e para confiar, para acreditar que Deus era capaz de fazer isso. Essa semana eu tive no funeral do pai de um irmão aqui de nossa comunidade, e eu achei interessante, achei muito bonito a maneira como esse irmão se referiu ao pai dele. O pai dele durante muitos anos foi presbítero na igreja, e presbítero naquele contexto não é o pastor, é aquele líder leigo, aquele líder que está no meio da igreja, mas é um homem que nunca talvez pregasse a palavra, não é? Mas que por causa da sua vivência da fé, dava suporte para os outros. A igreja fica em pé pela graça de Deus, mas usando esteios que são homens e mulheres que não aparecem, mas cuja firmeza em Deus e cuja seriedade acabam transmitindo firmeza aos demais. Eu conheço alguns homens e mulheres assim, eu tenho esse privilégio. Você pode ser um homem assim, você pode ser uma mulher assim. E você se lembra daquela passagem do Evangelho em que Jesus diz, olha, 2 irmãos queriam sentar à direita e à esquerda de Jesus, e Jesus diz, olha, dizer quem vai sentar à minha esquerda ou à minha direita não me compete, compete apenas ao meu Pai, só Ele vai dizer. Eu ouso dizer, gente, que quem vai se sentar à direita e à esquerda do Senhor na glória vão ser esses anônimos todos, porque eu, o Anésio, o Gernando, o Silas, de uma certa maneira, a gente já tem o nosso galardão aqui. Esses anônimos é que vão receber esse galardão todo diante de Deus. Vocês podem ser esses anônimos, vocês podem ser os homens e as mulheres que Deus vai usar para sustentar a igreja e para trazer à luz uma nova geração. Tragam isso no coração, orem por isso diariamente, e eu tenho certeza que Deus pode fazer grandes coisas através da vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Queridos e queridas, que Deus os abençoe, que Deus os acompanhe, e que Deus dê a vocês uma semana de bênção e de paz, em nome de Jesus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.